estava dizendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou junto de um animal morto e incentivou os seus sahabas, os seus companheiros, para que eles tomassem ou levassem aquele animal e aproveitaram a pele. Então, eu, por exemplo, encontrei um animal e animal tem algo que eu posso aproveitar. Encontrei ali uma coisa, um instante, um sofá jogado, não sei o quê. O muçulmano não pode ter vergonha de apanhar aquilo. Nós falamos aqui até semana passada, não foi exatamente de coisas móveis, mas falamos de comida, por exemplo. A pessoa está comendo bolacha ou como está comendo pão, de repente cai. Aquele pão ele joga, não quer saber mais porque caiu no chão. Não é assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, e se alguém de vocês estiver comendo e caiu aquela comida para o chão, e se não se sujar, então que leve o pão, mesmo a comida, mesmo se sujando, leve e tira a parte suja, come e não deixa para o Satanás. Lindo. Isso é muito lindo. Mas quantas vezes a gente vê a comida aí de qualquer maneira abandonada? Enquanto tem o outro lado do mundo, pessoas morando de fome. Quantas vezes a gente vê ali sofá jogado no lixo, enquanto tem pessoas que não têm lugar para sentar. Então o Islã veio para nos ensinar a gente valorizar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Não desperdício, não fazermos o quê? Não esbanjarmos e não sermos vaidosos até a gente ultrapassar os limites permitidos. Então, tudo isso para nos mostrar que o Islã veio para nos ensinar tudo o que o homem hoje em dia precisa de aprender. Por exemplo, quando falamos da água na semana passada, São Paulo está atravessando uma crise muito grande de água. Algumas partes de São Paulo não tem falta de água, é abastecido de 10 em 10 horas ou uma coisa semelhante. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que economize a água mesmo se estiver fazendo ablução num rio corrente. E tem muita água, você não precisa economizar. Pode fazer a quantidade que você quiser, mas o profeta sabe aquilo do valor que a água tem. Então a pessoa tem que economizar a água. A gente vai para o banho e toma água, não sei, toma banho 1000 litros de água ou 100 litros de água. Para que tudo isso? Então tudo isso que nós estamos falando aqui é para a gente saber da importância de valorizarmos as coisas. Então os sahabas disseram, quando viram, e o profeta sallallahu alaihi wasallam comentou que por que não levam aquilo que eu chamo a pele dele para vocês aproveitarem, eles disseram, mas ele está morto. Fakara. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele, disse que ele é só haram, ilícito, o consumo da carne dele. É ilícito o consumo da carne dele. Então, não quer dizer, em contraparte, não é haram usar a pele dele. O que está proibido é o consumo da carne, mas a pele, ou aquele que chama, a bote dele, aquele espelho, pode aproveitar, se não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. هذا فيما كانت الميتة مما تحل ذكاته وإلا فلا. Então tudo isso se for um animal que é halal, você o quê? Abater ele para comer. Se não for, aí não é. Então quer dizer que isso pode fazer isso se for uma vaca, se for aquilo como chama, se for um carneiro, mas por exemplo, porco, carro, não sei o que não se come, aí não pode. Além do porco, o que mais é proibido? Além do porco, existem animais proibidos o consumo. Por exemplo, animais de ferro. Animais de ferro é aquilo que nós conhecemos como aqueles que atacam com as garras. Ou com leão. Por exemplo, leão, leopardo, aquilo que chama onça, chita, tigre, pantera, aquele tipo de animais não pode. Gato também ataca com gato. Aquele tipo de animais não pode.
Então, das aves, todo que é ave da rapina. Todos. É. Não, ave de rapina não. A ave da rapina não. Não. Então, Não pode comer? é. Tipo urubu. É. Não, rapina não. Seria, tem falcão, tem... Se aqueles que atacam também com cara, por exemplo, falcão, águia, milhafre, Não. tipo desse tipo de animais. E tem outro tipo de animais proibidos de consumo porque comem sujeira. Por quê? Comem sujeira. Tipo assim, como se fosse o urubu, ele come carniça. Carniça, não sei, por exemplo, o urubu. Que carne você vai tirar ali para comer? Próprio porco. Por causa disso foi proibido o consumo. Porco, tudo que é comestível, ele vai atacar lá. É fezes, é urina, não sei o que, não escolhe. Qualquer lugar sujo está aí. Então, a nossa sabe melhor do que ninguém. Então, fora disso, o campo é muito vasto. Os alimentos que você pode comer. O campo é muito vasto para dos animais, das aves, e assim como animais que você pode consumir. Cachorro não. E por que o cachorro ele é impuro, Xé? Por que o cachorro ele é impuro? Quem disse que o cachorro é impuro? Pode comer o cachorro. Não, de jurisprudência aqui. Esperam entender as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que إذا ولغ القلب إناء أحدكم فليغسلها سبع لهن بالتراب. Se um cachorro lambuzar o recipiente de alguém de vocês, então que lave 7 vezes. Uma das vezes com areia. Então, o que é ilícito no impuro no cachorro é o quê? A saliva. A saliva dele. A saliva dele. Mas, por exemplo, eu ouço muita gente dizendo que se ele te cheirar, pronto. Onde que você tirou isso? Que quando cheirar a sua roupa, a roupa vai ficar impura. E foi detectado que a saliva do carro tem bactéria muito forte. E nenhuma substância, seja sabão, que serve para aquilo que chama como matéria de limpeza, consegue combater isso ali de areia. O bar. Está detectado isso? Não, é porque assim, então, se a gente tem eu vi numa aula que tive aqui, que se o cachorro ele tem que sempre ficar do lado de fora da casa, servir como guardião. Sim. Então, tipo, você brinca, ele lambe, aí a gente... Mas você já, por exemplo, aquilo que chama, o que você acha um cachorro, um animal que está sujeito a ir para qualquer lugar, vem te lamber o corpo, não sei o que fica bem? Mas é que o cachorro ele é assim, né? O cachorro é assim, ele é alegre. Não é assim. Não é assim. Nós temos que saber que o cachorro foi criado por um motivo muito importante. Na Arábia, eles criam um leão, como se fosse gatinho de estimação, e o leão lambe eles também. Espera, né? O leão, né? O cachorro foi criado para isso. Tem a sua utilidade na natureza. Então, cachorro, você vai ver. Cachorro é um animal muito fiel para com seu dono. E ele mostra a sua fidelidade em troca de um osso para comer, para se alimentar. Qualquer perigo que chegar ali, qualquer pessoa estranha que chegar ali, ele está pronto para oferecer a sua aquilo no seu corpo para proteger o quê? O seu dono. Fidelidade. É muito fiel. Aquilo que se diz hoje em dia que é animal mais próximo do homem, ou seja, amigo do grande amigo do homem. Mas por que as pessoas, quando você quer ofender pessoas, chama de cachorro? É mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é um animal delicioso também. Para quem cria cachorro, sabe disso. O cachorro não come junto mesmo com o filho dele. É delicioso. Então ele não vai para a parte da fidelidade, vai para outra parte. Então, o muçulmano pode criar-se cachorro, mas com 3 condições. Seja esse cachorro, primeira coisa, para servir como animal de guarnição. Isso é guarda da casa. Pode criar. Ou então para caça.
pode usar o animal, o cachorro, para caçar outros animais. Eu já fiz isso na infância. Caçávamos com o cachorro. E terceira, aquilo que chama, a ocasião, quando for para pastagem, tem animais ali, não sei o que, na fazenda, ele pode ajudar a pastar os animais, levando aqueles animais que tentam se isolar e sair do rebanho, ele vai afugentar para voltar. Então pode usar, mas usar o cachorro como animal de estimação dentro da casa, come junto, dorme junto, fica bem no lugar junto. Por isso hoje temos muita doença que não se conhece o nome. Não se conhece o nome. Por que são essas doenças? Allah subhanahu wa ta'ala criou os animais para que eles sejam soltos na natureza. Você acha que tratar bem o cachorro é você presionar, deixar ele preso dentro da sua casa para aquilo como chama, para colocar ele roupa como se fosse um homem? Pôr a roupa aí, veja lá quando sai da rua como ele fica. Até se perde, porque fica, por quê? Ele foi criado para encarar a natureza, não é para ficar dentro da casa. Mesmo aqueles pequenininhos, fofinhos. Então, tudo isso para aquilo que eu chamo, a mostrar o Islã coloca cada coisa no seu devido lugar. Mas o gato pode, né, chefe? O gato pode, o gato é caseiro, não precisa criar, ele sozinho se criar. Ele sozinho vai se criar, o gato. Mas o cachorro, não. Cachorro, se você põe limite, ele obedece. Mas gato obedece? Não. O gato não obedece. Então tudo isso para a gente aprender o que o Islã nos ensina sobre essas coisas. Não porque com isso o Islã está contra o animal. Não. Quem disse? Quem disse que está contra o animal? Primeiro a religião a dar direito a todos, inclusive os animais foram coisa. Foi o Islã. Por isso mesmo, aqueles animais que são abatidos para comer, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Inna Allah yuhibbu al-ihsana fi kulli shay. Que Allah gosta de benevolência em cada coisa. Wa idha qataltum fa ahsinu al-qatla. Então, se vocês forem matar um animal ou abater um animal, então abatam com perfeição. Não faça sofrer. Não havia faca na frente dele. Não mata outro animal na frente dele assistindo. Tudo isso por causa de quê? Está dando o animal com o direito ao animal. E não há nenhum direito como você deixar da natureza dele, na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou, para ele se virar da melhor maneira possível. Imagine você, alguém te colocar na cadeia. Como que você se sente? Você é animadinho. Um ambiente fechado. Imagina um animal que fica ali. Papagaio, ou não sei o que é de estimação, não é animal de estimação. Não sei o que é, mas eu dou tudo, tá bom. Você tem lá papagaio, animal, aquilo que eu chamo, o seu animal, por exemplo, a estimação, sei lá quanto, dá tudo. E quando ele precisa de se casar, manter relações sexuais, você não consegue dar a ele. Porque às vezes você só tem um papagaio. Se é macho ou fêmea, se precisa disso, como que você vai fazer? Precisa procriar. Precisa de se reproduzir, como que você vai fazer? Então, o certo é você dar na natureza. Encontrou lá, não tem ninguém para dar comida, pode dar, mas fechar dentro da casa, deixar ele preso, não ver só quando você quiser, aí é outra questão. Aí é outra questão. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou isso e ele disse que é apenas haram você comer a carne dele, mas apenas pode usar. Quanto os seus pelos, pelo do animal, formatório, também é o quê? É lícito. Aí o
ميتة المباح الأكل في حال الحياة. Qualquer pelo do animal que é permitido comer, ou quando ele está vivo, em vida, você abate para comer, seja ele, por exemplo, vaca, ou boi, ou então cabrito, ou ovelha, ou carneiro, qualquer tipo de animal que é comestível, então o pelo dele pode ser usado. Pode ser usado. O que a gente usa para fazer? Então quer dizer que se pega um leão e abate um leão, quem tira o couro, a pele dele para usar é haram, então. Então, mas o que é que nós usamos para fazer? O que é que nós fazemos com o pelo do animal? Roupa. Não sei o que é. Aquele que chama peruca. Peruca, depois aquele que chama que serve para frio, essas coisas todas. Então, وأما اللحم فإنه نجس, mas a carne dele, se for morto, é impura a carne, ومحرم أكله e é haram comer. بقوله تعالى, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Allah subhanahu wa ta'ala diz somente é haram quando for morto, animal morto, أو دما مسفوحا, ou então sangue fluente, ou lahma khinzir, ou a carne suína, فإنه رجس, isso aqui é tudo haram o seu consumo. ويحصل الذبح لتنظيف الأذى والكدر, ويحصل الذبح لتنظيف الأذى والكدر الذي كان في الجلد. Como nós falamos que a curtição acontece a partir da altura em que a pessoa tira o resto das coisas que sobram na pele, como a carne e outras coisas, né, que podem sobrar na carne de osso. Como, por exemplo, algumas substâncias que possam fazer isso. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso, sabem como acontece. Colocam água no sal ou colocam sal próprio da própria pele e depois de um tempo vão curtir e conseguem tirar toda a carne que resta na pele. أو بالنبات المعروف كالكرب أو العرض ونحوه. Ou então tipo de planta que é conhecido, eu não sei o nome aqui em árabe, em português, aliás só conheço aqui em árabe. Esta planta também ela ajuda muito a curtir, quando é colocada numa pele do animal, ajuda muito a curtir com muita facilidade aquilo que chama o resto da carne que fica na pele. أما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. Quanto aquele animal que não for halal ou lícito para comer, então não é permitido fazer isso com a pele dele. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا تطهر بالدم ولا كان في حال الحياة طاهر. Então, com isso, por exemplo, a pele de uma gata ou de um gato, ou então um animal semelhante a gato ou a um gato, mesmo com a pele dele permitida, aquilo que eu chamo de curtida, não é aconselhável fazer isso. Não é halal fazer isso porque a carne dele não se come. Mesmo sendo que seja um animal que está entre nós. Então só pode-se fazer isso com um animal que é lícito comer a carne dele, como nós mencionamos agora, como a vaca, o boi, o cabrito, o bode, a ovelha, esse tipo de animais pode ser. ويجب ما لا يحرم أكله ولو كان طاهرا في حياته فإنه لا يطهر بالدم. O animal que é ilícito comer, é ilícito seu consumo, mesmo curtido com a pele curtida, não é permitida
fazer aquilo que chama, não fica pura. Então só pode ser pura, como nós falamos, animais que são comestíveis. Então o resumo, أن كل حيوان مات. O resumo é que todo animal que morre, وهو ما يؤكل اللحم, que é comestível a carne, فإن جلده يطهر بالدم, que a pele dele é tahur, ou então fica pura com a curtição. وكل حيوان مات, e todo o animal que morre, وليس بمأكول اللحم, que a carne dele não é comestível, فإن جلده لا يطهر بالدم, a sua pele não fica pura com a curtição, é impura. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Vamos deixar perguntas e respostas. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, queria desejar a todo mundo boas-vindas para a nova aula do dia, que é a aula sobre jurisprudência islâmica. Jurisprudência islâmica também é um assunto muito importante que a gente precisa de conhecer, porque depois de a gente conhecer a crença correta e a gente ter essa crença, precisamos de praticar. E a prática só podemos conseguir através de jurisprudência islâmica, porque jurisprudência islâmica é um assunto que ensina como adorar ao seu Senhor corretamente, até como você fazer ou concretizar o seu intercâmbio com seus irmãos muçulmanos e com a humanidade toda. Então é esse tema que nós vamos falar sobre ele o dia de hoje. E o livro que nós temos aqui é o livro Kitab al-Fiqh al-Muyassar. É o livro sobre a jurisprudência facilitada, baseado no quê? No livro de Allah e no Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse é o livro de Ministério de Awqaf e Assuntos Religiosos da Arábia Saudita. E como é de costume, os teólogos sempre conhecem ou começam a falar da jurisprudência islâmica sobre Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara, o que será? É um tópico que só trata da purificação. A purificação é muito importante no Islã, porque sem a purificação nós não temos o que? A pureza do corpo. O corpo mantém-se impuro. Mas eu tomo banho todos os dias, não importa. Mas o que nos importa aqui é se estamos da maneira correta, da maneira certa, como uma pessoa pode se purificar. Não só jogar a água e acabou, que vai deixar o corpo limpo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala até chama de mushrikun, que são politeístas, chama de najas, e são impuros. Allah subhanahu wa ta'ala diz: innama al-mushrikuna najasun. Certamente que os politeístas são impuros. Por quê? Se eles tomam banho. Por quê? Se eles usam perfume, usam tudo que pode acompanhar aquilo, combater a impureza do corpo da pessoa. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala usa essa expressão? E isso conheceremos daqui em diante, inshaAllah ta'ala. Wa billahi astamiddu al-auna was-salam. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que me dê ajuda e que me dê firmeza na palavra para começar a explicar.
E este assunto sobre a purificação, ele engloba aqui 10 tópicos principais que nós vamos citar. E o primeiro dele é sobre regras da purificação, tipos de águas, e nele também haverão muitas abordagens. Então, a primeira coisa que nós abordaremos neste assunto é sobre a ahamiyat at-tahara wa aqsamuha, a importância da pureza ou da purificação e tipos de purificação. Então, a purificação, primeiramente, é a chave para a oração. É a chave, ou seja, é a abertura para que a pessoa possa conseguir fazer uma oração. E, com isso, nós podemos dividir a purificação em duas partes. Ou seja, a purificação se divide em duas partes. A primeira parte é aquilo que se chama de at-taharatul ma'nawiyya ou taharatul ma'nawiyya. É a purificação no sentido de espiritual, ou posso dizer purificação espiritual. Não estamos a falar do banho, não estamos a falar de lavagem, não estamos a falar de espiritual, porque está ligado diretamente ao interior da pessoa. Quando a pessoa tem o seu interior, o seu coração limpo, é isso que nós conhecemos como a purificação espiritual. E isso se concretiza da seguinte maneira: pode ser do politeísmo. Puro do politeísmo. Ele quer dizer que o seu coração está puro da impureza do politeísmo que é praticado aí no mundo fora. Muita gente adora ídolos. Muita gente adora o que? Santos. Então ele está puro desse tipo de adoração, porque ele também suja o quê? Suja o íntimo da pessoa. Ou então, o al-ma'asi, e assim como a desobediência do modo geral. Um homem sempre está sujeito a erro, não tem como ficar sem falhar. Então, mas há que tenta evitar tudo o que é humano, para que não faça, para que não caia. Então, esse também é a pureza do quê? Do espírito. Então, a pessoa fica já pura, o seu interior, porque ele se afasta das adorações falsas e assim como dos males ou então dos pecados que possam ser praticados. E essa parte da purificação é muito mais importante do que a purificação do corpo, que é a purificação física, que nós falaremos aqui brevemente. Por quê? Porque a purificação do corpo, mesmo que ela tenha sido feita, não é ou não tem nenhum efeito positivo enquanto a pessoa está cheio de nódoas dentro do seu coração. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama al-mushrikuna najasun." Certamente que os politeístas são impuros. Por quê? Nós dissemos: tomam banho, usam perfume, lavam roupa e fazem tudo, mas por causa do interior deles, por causa da parte espiritual deles que não está limpo, então eles ainda continuam impuros mesmo com banho. Então, por isso mesmo, a pureza espiritual,
a pureza do coração é muito mais importante que a pureza do corpo, a pureza física. Por isso mesmo, um muçulmano com o seu espírito limpo, com o seu interior limpo, mesmo que ele não tenha dinheiro para comprar óleo, lavar a sua camisa, comprar amaciante para perfumar a sua roupa, só coloca na água e tira aquela roupa está limpa, está também pura, mais do que aquela que entrou no óleo e no amaciante. E que o seu dono está cheio de nódulos, está cheio de impureza dentro do coração. E a parte que nós acabamos de falar, da primeira parte da aula, que é sobre a aqida, sobre a crença, este é que é o óleo e amaciante do indivíduo, para limpar o seu interior, o seu coração, a parte espiritual. É com a aqida que vai fazer com que ele tenha o quê? A sua parte íntima, aquilo que eu chamo interna, bem limpa. Por isso é muito importante. E a gente interliga o quê? As aulas. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Innama al-mushrikuna najisun. Certamente que os politeístas são impuros. Por causa disso que nós falamos. Tem interiores imundos e a sua parte física também é afetada pela imundez que eles têm nos corações. القسم الثالث طهارة الحسية. E a segunda parte é a pureza física. وسيأتي تفسير القول فيها في الأسطر التالية. E essa pureza física nós abordaremos com detalhes posteriormente. Isto é, daqui a nada é o que nós vamos falar sobre a pureza física, porque a pureza espiritual já é aquela parte que nós estamos falando do Aqida. Agora o que nos interessa aqui é como a gente purificar a nossa física. E quando falo da nossa física, me refiro o quê? O nosso corpo, a nossa roupa e o nosso lugar onde a gente vai observar as nossas orações. Então, outra parte que nos importa citar sobre a purificação é a definição. O que será a purificação? Qual é a definição disso? Literalmente, quando a gente fala de tahara, ou na língua portuguesa, a purificação é o quê? Higiene, combatendo o que? As impurezas. É você fazer uma higienização combatendo o quê? As impurezas. Por exemplo, eu sou deste como se chama isso? Jaqueta. Estou com essa jaqueta. E essa jaqueta eu uso, e durante o uso ela pode ficar suja por dois motivos. Um, porque entrou uma substância impura, como a urina, por exemplo, akramakumullah, ou fezes, akramakumullah, ou vômito, ou sangue, ou algo semelhante. Então ela fica impura. Essa é a primeira maneira como pode-se considerar uma impureza. A segunda, eu uso jaqueta
Mas ao passar dos dias, por causa de poluição aqui, poluição lá, não sei lá quanto suor que eu vou acumulando, e ela fica sujo. A segunda parte, esta sujeira ou esta impureza, mesmo você não higienizando, jaqueta ainda continua pura. Porque a substância que atingiu não é uma substância impura. Então ele pode ficar sujo, aqui tem agora, aqui fica muito sujo, só porque está atingindo o meu corpo com o acúmulo de várias substâncias que atingem o meu corpo, acaba afetando, não tem problema. Mas quando for urina, fezes, vômito, sangue, então isso aqui mesmo que ele ainda continue cheirando bem o perfume que eu usei, preciso de lavar para tirar a impureza. É isso que nós falamos que é a higienização, combatendo o quê? As impurezas. Essa é a definição literária. E a definição terminologicamente religiosa, podemos dizer o quê? É você combater a impureza que afeta a roupa para deixar ela o quê? Limpa. Essa aqui é a purificação da roupa, ou do lugar, ou do corpo. Então, essa higienização, gente, primeira coisa que nós temos que saber é o que pode higienizar essa coisa, essa minha roupa, ou esse meu corpo. O que é que eu posso usar para que eu possa fazer higienização do meu corpo? Ou para eu usar para higienizar a minha roupa, ou o meu lugar? Sem dúvidas que a primeira substância mais importante que higieniza isso é a água. É a água, qualquer água que seja. Não, nem toda água serve para higienização. Mas a água natural que nós conhecemos, que é a água da chuva, ou água da fontenária, isto é poço, ou água fluviais, rio, ou água lacustre do lago, ou água marítima, tipo de água que nós conhecemos. Então são essas substâncias e elementos fundamentais para a higienização física. Fora dessas águas, temos outras substâncias que possam servir de purificação. Porque possa servir como instrumento de purificação. Como, por exemplo, o quê? Instrumento purificador. O instrumento purificador. Como se chama, amigo? Seu nome? Daoud. Daoud? Jazakallah khairan, Daoud. Então, os elementos purificadores, além de água, o que vocês mais conhecem? Areia. Areia, exatamente. Outro elemento? Rocha, pedra. Rocha, pedra, Outro elemento? Vamos aprender com mais tempo. Tá, o que vocês citaram está certo. O solo também pode ser elemento purificador. Ele purifica. Como que isso acontece, por exemplo, quando aquilo que chama uma parte da terra atinge algo imundo
E com o tempo o sol vai queimando e aquele cheiro vai desaparecendo e chega um tempo e desapareceu, então está limpa. Ah, mas não tem, aqui tinha, aquilo que eu chamo, tinha fezes de carro, a crama como lá. Mas a terra limpou, a natureza limpou, está limpa também. Mas o instrumento fundamental que o homem usa para se purificar é água. Mas por uma condição esta água. Porque a água se divide em duas partes. A água que a gente usa para fazer purificação se divide em duas partes. Água pura e água impura. Anote aí, Bruno. Aqui, na verdade, essa matéria já tem. É? Na verdade, essa matéria já tem escrito. Já tem? Mas mesmo assim, anote. Eu aconselho. Presta atenção, gente. A água que a gente usa para se purificar se divide em duas partes. Água pura e água impura. E a primeira parte, que é água pura, também se divide em duas partes. Água pura, purificador, água pura não purificador. Vou repetir. Quando falo de água num tom geral, no modo geral, ela se divide em duas partes. Ou esta água é pura ou é impura. E se for a água pura, ela também se divide em duas partes também. Ela é pura purificadora e ela é pura não purificadora. Qual é a água pura não purificadora? Por exemplo, água parada? Uma água parada? Não, eu vou citar. Preste atenção. Água pura purificadora é aquela água natural que não tenha entrado absolutamente nada. Ou mesmo entrado algo, uma substância, não muda uma das três propriedades de água. Preste atenção. A água pura, purificadora, é aquela água natural que não tenha entrado nela algo. Ou se entrou algo, não muda uma das três propriedades de água. Quais são as propriedades de água que vocês conhecem? Cheiro, sabor e visão, como que é? Cheiro, sabor e cor. E cor. Água tem cor? Não, é incolor. Água tem sabor? Não. Inodoro. Água tem gosto? Não. Insípida. Então, essas três propriedades de água, quando entra uma substância e não muda a sua característica, a gente chega ali, é água, então é purificadora. Esta água é purificadora. Mas a gente tem água e entrou uma substância na água, ou alguém colocou uma substância nesta água, e esta substância mudou uma das três propriedades da água. Essa água não serve para purificação. Por exemplo, você colocou a sua água lá em casa num balde e tem filho pequeno, não sabe o que faz. Leva um saco de açúcar ou de sal, coloca na água e começa a brincar. Não mudou a cor. Porque muitas das vezes, quando é açúcar ou sal, não muda a cor. E não mudou o cheiro, porque o cheiro de açúcar ou de sal é muito limitado. Mas quando você coloca na língua, já se sente o quê? Sabor de açúcar. Ou já se sente o quê? O sal. O sal.
E aí a água já perdeu uma das 3 propriedades. Serve para fazer a ablução? Não. Não serve para fazer a ablução. Por isso, essa é a água pura atingida pela substância pura. E ela não é purificadora. E tem a água pura que não é atingida ou mesmo atingida com uma substância, não perde uma das 3 propriedades. Como também água pura que não purifica, podemos atribuir todo o líquido que é halal de tomar, como por exemplo suco, refrigerante, mas o quê? Chá, café, é líquido, é água. Mas a gente pode usar isso para fazer a ablução? Não. Por isso, é aquela água ou aquele líquido puro, mas que não tem capacidade de purificar outra coisa. Então, excluindo isso, se a água não tem nenhuma substância que mude uma das 3 propriedades, seja o gosto, o cheiro ou a cor, a água serve para se purificar. Mas eu vou trazer aqui um pequeno debate. Um pequeno debate para que a gente possa debater juntos. O que estamos sabendo, vocês estão online aí, escrevam aqui. O que vocês acham a água do rio Tietê? Podemos nos purificar com ela ou não? E por quê? Que não vive em São Paulo, né? Para quem não vive em São Paulo, a água do rio Tietê é um rio que as suas águas eram cristalinas até não sei que tempo, mas atualmente a água, o rio é insuportável, cheira mal e tem muitas substâncias lá dentro do rio e não dá para se chamar de rio hoje em dia, podemos atribuir o nome de esgoto a Camacuã. O que vocês acham? Agora vamos interagir, porque essa aula exige muito isso. Eu acho que é impuro. Porque... Água é impuro, não pode se fazer a ablução. Tá bom, embaixo, Bruno? Impura. Impura. Aí, online, quem diz que água é gozo, é impuro? Não, é muito poluída com todo tipo de lixo. Por isso, não serve para fazer aquilo, pureza com ele, aquilo, purificação com ele. Chefe, o que você diz? Também não acho que não pode, né? Porque é impuro. Esse irmão Nadia de Souza disse que não serve. Eu tenho uma opinião diferente. A água serve. A água serve para aquilo que eu chamo. Para a purificação. Para a purificação. Onde que está o delírio disso? O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse assim, que água pura que atingir Kulateini são medidas que no Iraque mais ou menos equivalem a 550 litros da medida que nós conhecemos aqui. Ele não é mudado por nada, continua ainda na sua natureza inata na qual Allah Subhanahu wa Ta'ala criou. Mas esse tem mudado. Espera, Sheikha, eu estou trazendo o dalilo. Esse é o primeiro dalilo. Segundo dalilo, em Medina havia um poço chamado Bi'ru Bidaa. E lá era jogado todo tipo de lixo. Tudo que você pode imaginar era jogado lá. E o profeta pegou essa água e fez tudo. Água do rio é diferente. Ou aquilo que eu chamo corre, mas aquele ali do poço Estava parado. estava parado.
Mas através disso, nós não temos como dizer que pá, não serve, porque o profeta usou a pior água que tinha naquele tempo. O profeta, no tempo dele. Mas por uma questão de segurança, por uma questão de honrar a sua religião, eu digo que não tem necessidade de a gente fazer. Não tinha tempo, temos ainda eletroleiro saindo. Então, ao invés de dizer, não tinha tempo, vamos fazer, porque o profeta fez com o bico do bar, então eu vou fazer no Tietê. Não precisa. Só no caso de não haver água para você fazer a ablução, pode usar Tietê. Serve, porque é água natural. Deu para entender todo mundo? É uma coisa mesmo que deixa muito espantado, colocando esses bonecos, admirar, mas será? Será sim? O profeta fez. Nós estamos argumentando isso com a ação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda disse que a água pura, quando atinge Kulatayni, ninguém pode tirar da sua propriedade, da sua natureza de pureza. Você vai ali e cheira, mas quando tira a água assim no recipiente, você vai ver que a água está pura mesmo. O que cheira ali são as coisas que estão jogadas lá, não é água. Se quiser, pode experimentar isso. Então, é um pouco, acho que um pouco polêmico, mas eu me deixo com uma dica. Se a pessoa estiver nesta situação, não precisa de usar aquela água. Usa a água que você tem certeza que está limpa. Mas o que eu quero que vocês saibam, só apenas para saber que numa situação daquela natureza a água não se considera o quê? Impura. Por quê? Se pelo menos o governo de São Paulo decidir tirar aquela impureza, um dia só tira. Só eles não querem. Porque o que está a sujar a água ali são coisas que estão flutuando, que jogam ali, mas a água em si ainda continua pura. Por isso, lá no fundo até pode encontrar um peixe vivendo. Eu costumo ver capivara. Passei várias vezes, vi capivara, mergulhar ali dentro. Por quê? Porque se fosse água impura, não teria oxigênio. E se não tem oxigênio, nenhum animal consegue viver. Mas como a água que está do rio, que não está parada, é uma água que circula, e você sai aqui de São Paulo, um pouco para o interior, vai encontrar água cristalina mesmo. Concorda comigo ou não? Então, se não tem outra opção, podemos. Sim, podemos sim. É isso que estou falando. Se não tem outra opção, mas se tem, você pode, não pode descartar essa água e procura o que for aquilo como se chama água adequada para você poder fazer a sua ablução. Então, falamos de água, tipo de águas que são puras e que não servem para purificar. Outras puras que é pura por natureza e purifica outra coisa. Então, que tipo de água nós podemos usar para nos purificar? Falamos de água das fontes. Falamos de água do mar. Falamos de água do lago. Falamos de água do rio. Falamos de água também da chuva e também o gelo. Gelo é água ou não? É água. Então esse tipo de água podemos usar para nos purificar. Outra pergunta que fica em jogo, os irmãos aí que estão online também, o que vocês acham de água de Zamzam? Podemos usar para nos purificar ou não? Começamos aqui. Todo mundo conhece a água de Zamzam? Mas ouviram falar?
Deus me fala. Então, tá bom, eu vou caracterizar muito rápido. A água de Zamzam é aquela que existe só em Meca, na mesquita sagrada de Meca. Como que essa água surgiu? Foi quando Ibrahim, alayhi salatu wassalam, foi deixar lá a sua esposa Agar com seu filho Ismael. E precisou de água e não tinha, tudo o que eles tinham na reserva acabou. E o Jibril, alayhi salatu wassalam, veio, fez o que fez, surgiu a água e essa água foi denominada de Zamzam. E que até hoje existe e não seca. Mesmo que haja seca toda a parte da Península Arábica, mas aquela água ainda está pura. E ainda está botada, aquilo que chama, a surgir, não acaba. Mesmo com milhões de pessoas. Essa água podemos usar para ablução ou não? Eu acho que pode, que é água pura. Acho que pode, água pura. Exatamente, podemos sim. Aqui também veio a resposta da irmã Nádia, podemos, acho que pode sim. Não é acho, pode ter certeza que podemos sim usar esta água. Então podemos usar também água de Zamzam, água do mar. Mas eu estou lá na praia, pessoas mijam, não sei o que, jogam cerveja, não sei o que. Faça a ablução e reza. Não tem problema. Mas água do mar é água que tem sabor do sal. Aquela é a natureza dele. Não foi introduzido ao sal. Não foi introduzido, mas sim, essa é a natureza da água. E prova para isso, onde que está, que sustenta que a gente pode usar a água do mar para fazermos a ablução ou tomarmos o banho. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, um sahaba muito conhecido. Esse Abu Huraira, muita gente conhece por Abu Huraira, mas o nome dele é Abdurrahman bin As-Sakhra Ad-Dawsi. Esse é o nome dele. Abu Huraira quer dizer o pai de gatas. Gatas não é menina linda, não. Gatas quer dizer feminino do gato, porque ele tinha muitos gatos. Então, por isso ele foi chamado pai de gatas. Tinha muitos gatos. Então, as pessoas conhecem por esse nome, mas o nome dele é Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dawsi. Ele que uma vez ele falou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo que Ya Rasulallah, o profeta de Allah, إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء إذا توضينا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو طهور ماؤه الحل ميتته. Eu vou trazer hadith como está em árabe, que também como pessoas estudam a religião, querem estudar, aprender a árabe, também melhor ouvir mais, né? Para a gente também aperfeiçoar, também, ou acompanhar o professor. Disse que, ó profeta de Allah, certamente que a gente viaja pelo mar, uma viagem marítima, a gente sobe um barco e viajamos. E conosco, a gente leva uma quantidade muito reduzida de água para a gente beber, para qualquer necessidade. Chega o tempo da oração. Se a gente usar a água que nós levamos para a ablução, vamos nos prejudicar. Podemos morrer de sede. Podemos usar a água do mar para fazermos a ablução? O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse sim. Mas ele trouxe detalhe. Diz o quê? Tahuru ma'uhu, a sua água é puríssima, limpa, al-hillu maitatu. E tudo o que vem dele, do mar, é halal para você comer. É halal para você comer. Encontrou um peixe morto, não vai dizer o que é pá. Olha, mas esse peixe não está demorado, não é... ninguém fez halal, não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse al-hillu maitatuhu,
Tudo o que vem mesmo morto do mar é halal comer. Pega o peixe, vai comer. Pega ostra, vai comer. Pega lula, vai comer. Pega porco, pega camarão, vai comer. Não pergunta. E usa a água do mar para fazer a ablução. Está claro, gente? Então, a água do mar, conforme aqui vem a pergunta, a água do mar pode ou não por conter sal. Não, o sal, nós dissemos, é uma coisa à parte, e esqueça, porque é a natureza dela, mas pode usar a água para tomar banho, para fazer a ablução e come tudo que vem do mar sem perguntar. Não precisa dizer o que mas aquela baleia, não sei o que precisa de degollar, porque tem sangue. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que al-hillu maitatuhu, tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. A água dele do mar é pura e tudo que vem do mar é lícito. Pode comer, pode ficar à vontade, não tem problema. Então, a água do mar serve sim para fazer a ablução. Nós dissemos, não serve para fazer a ablução caso seja a água, por exemplo, de chuva, ou a água que você tirou em qualquer fonte e que esta água é potável. E você foi colocar lá uma substância como sal, ou açúcar, ou farinha, ou alguma coisa que deixe a água imprópria para se chamar só de água, ou seja, perde uma das três propriedades, então essa água não serve para nada. Essa água não serve para nada. Está claro? Podemos passar para agora para outro assunto? Alguma dúvida aí? Tá bom. Então, a purificação física divide-se em duas partes. A purificação física se divide em duas partes. Dividimos o que primeiro? Dividimos aquilo como chama a água pura e a água impura. E a água pura dividimos em duas partes. Água pura, purificadora, água pura, não purificadora. E já citamos isso. Agora queremos já citar a parte também importante, que a purificação física, porque a purificação espiritual é o imani, o akida que nós estamos aprendendo lá. Aquilo estamos aprendendo para o quê? Purificar o quê? A nossa alma. Então agora queremos falar da purificação física. Se divide em duas partes. Isso que se chama, aquilo que se chama طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة الخبث وتختص بالبدن وتكون في البدن والثوب والمكان. Quer dizer que a purificação física pode ser só... Acabou o tempo, chefe? 50. Nós pegamos 40 minutos, porque دخلنا 10 دقائق فصار 40 دقيقة. Tá bom, não tem problema. O tempo acabou. Sinto muito. Voltaremos, inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam.